Bom dia a todos. Para nós é uma alegria revermos nossos companheiros de Ideal Espírita. Nós hoje vamos trabalhar esse tema, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, e fomos extrair desta obra de Sueli Caldas Schubert, com o mesmo nome. E muito interessante esta obra, muito feliz lá de Sueli, e com o prefácio do benfeitor Espírito Bezerra de Menezes, porque ela vem nos trazer e nos leva a uma, digamos, dimensão diferente da casa espírita, que nós estamos aqui acostumados. Quando aqui adentramos ou estamos chegando, vemos a sua dimensão física, o prédio que abriga o centro espírita, vemos aqui os móveis, as cadeiras, a livraria, e muitas das vezes nos esquecemos que, como nas palavras do Espírito Amélia Rodrigues, que vai além das fronteiras objetivas da matéria, que é a dimensão espiritual. E nessa dimensão espiritual, é muito interessante o que Sueli nos traz, porque nos serve para entrarmos num nível de reflexão de que todos nós, ao adentrarmos a casa espírita, já somos o quê? Envolvidos nas melhores vibrações dos espíritos amigos, que buscam o nosso reequilíbrio íntimo, os nossos sentimentos, alcançando até mesmo as nossas células físicas, procurando restabelecer a nossa saúde física e emocional. E nesse sentido da obra, nós fomos buscar lá nesta obra Tormentos da Obsessão, ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Pereira Franco, em que o espírito Dr. Inácio Ferreira, nobre trabalhador entre nós aqui, quando encarnado, um médico psiquiatra, e ao desencarnar, continuando nesta mesma função do plano espiritual, ele, em conversa com Manuel Filomeno de Miranda, lá no plano espiritual, diz a ele que a obra do bem não é realizada de improviso, nem surge concluída de um para outro momento. Exige esforço, perseverança e dedicação. Preparação, muito estudo, preparação, organização para qualquer obra do bem, seja aqui entre nós encarnados ou no plano espiritual. E isso, qual o contexto desta frase? O espírito Manuel Filomeno de Miranda, em sua excursão de aprendizado no plano espiritual, vai lá visitar Hospital Esperança, que fora planejado por Eurípides Barçanufo, o grande benfeitor de Sacramento, que esteve entre nós aqui encarnado, reencarnou no ano de 1888 em Sacramento, Minas Gerais, e fez um belo trabalho de assistência a tantos irmãos necessitados, um médium excepcional. E Eurípides Barçanufo, ele fundou junto a nós aqui, olha a data, no ano 1º de janeiro do ano de 1907, em Sacramento, ele fundou o Colégio Allan Kardec. 1907, já colocando lá no currículo pedagógico daquele colégio também a doutrina espírita, os fundamentos da doutrina espírita, para educar não só o homem na questão das disciplinas, formando homens profissionais, mas também homens de bem. E o que chamou a atenção, por que nós trazemos isso, Manuel Filomeno de Miranda, é que quando ele esteve lá visitando o Hospital Esperança, ele viu ao lado naquela colônia espiritual
em onde o espírito de Eurípides Barçanufo trabalha até hoje, ele viu um prédio de grandes dimensões, escrito Educandário Allan Kardec. E quando o doutor Inácio Ferreira esclareceu, então, a Manuel Filomeno de Miranda, de que, quando encarnado, Eurípides Barçanufo, durante a emancipação da alma, durante o sono do corpo físico, e até ao plano espiritual, junto ao Colégio Allan Kardec, se preparar, estudar e planejar a implantação daquele colégio que já existia no plano espiritual junto a nós aqui encarnados. E assim se dá toda a obra da seara do bem. Estão com as bases fincadas no plano espiritual para depois serem trazidas junto a nós, encarnados. E assim fora também com esse educandário. E na obra Os Mensageiros, ditada pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o instrutor Aniceto explica para o espírito André Luiz que a edificação espiritual pede esforço e dedicação. Também nós, falando nós, espíritos, precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncora entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por elas, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Ou seja, que o plano espiritual, para trazer a obra do bem junto a nós encarnados, necessita de cada um de nós, para poder concretizar a obra, para alcançar tantos corações necessitados. E é isso que o instrutor Aniceto está passando aqui para André Luiz. E também, mas qual o contexto desta frase nesta obra também? Lá no capítulo 34 desta obra, denominada Oficina de Nosso Lar, o espírito André Luiz, como nós sabemos, um grande repórter do plano espiritual, em cada livro trazendo uma etapa de estudo e de reflexões, de trabalhos espirituais realizados junto a nós aqui encarnados, com esse grupo de trabalhadores espirituais que tinha à frente o instrutor Aniceto, eles se aproximam de uma populosa cidade junto a nós. E André Luiz, já aproximando desta cidade, ele já tem uma forte impressão, porque ele vê diversos espíritos em condições inferiores que populavam junto com nós aqui encarnados, andando junto pelas ruas, uns seguidos encarnados, outros andando abraçados aos encarnados, outros, entre aspas, de carona nos automóveis, andando pelas cidades, junto aos automóveis. O que aquilo causou um certo espanto para André Luiz. O que o instrutor Aniceto lhe esclareceu: André, não se aflija, porque para este trabalho de aprendizado, para esta nossa missão, você teve o que? A sua capacidade de visão dilatada. É por isso que você, nesta oportunidade, está tendo condições de ver a presença também de nossos irmãos inferiores. Mas eles acabaram se dirigindo a um bairro muito humilde daquela cidade e se aproximando de uma casa também, muito simples, que se destacava pelo jardim, muito bem arrumado, com muita humildade e simplicidade, mas que André Luiz pôde perceber que daquela casa humilde era iluminada por clarões espirituais, o que chamou a atenção dele, porque ele viu muitos pontos escuros naquela cidade.
Mas aquela humilde residência apresentava uma luz diferente. Era a luz dos clarões espirituais. E eles então foram se aproximando daquela casa, e André Luiz percebeu que ali, aquela casa, ao redor, na sua dimensão espiritual, havia diversos grupos de espíritos, trabalhadores da seara do bem. O que ele já ficou mais aliviado, mais feliz, porque ali havia muitos companheiros de O Nosso Lar, da colônia Nosso Lar. O que o instrutor Aniceto esclareceu a ele? Aqui, André, vemos a casa, a residência de Isidoro e Isabel. Porque há 40 anos atrás, eles reencarnaram aqui na Terra com a missão, com o trabalho de formarem um lar em bases sólidas de paz, de alegria, de felicidade íntima e de muita fé, para que este lar constituído por eles fosse um reduto para que nós, espíritos, quando em missão junto à Terra, pudéssemos o quê? Revigorar as nossas forças espirituais junto a este lar. É um posto de socorro para nós, André, esta casa. E olha que interessante, porque para adentrarem a esta residência, eles que eram os espíritos já trabalhadores da seara do bem, eles é como tivessem que abrir uma porta, entre aspas, espiritual, para que eles pudessem adentrar naquela casa, diante o que? Da vibração, proteção vibratória daquele lar. Porque não era qualquer espírito que ali adentrava, somente aqueles espíritos que realmente estavam vinculados ao trabalho do bem. E ali, adentrando, o André Luiz pôde ver que era um lar muito humilde. Uma família constituída por Isabel, Isidoro já havia desencarnado há praticamente 3 anos, e Dona Isabel ali cuidava de mais 5 filhos, alguns adolescentes e outros ainda pequenos. Mas o que chamou a atenção mesmo era que André Luiz, adentrando aquele, viu ali os diversos grupos de espíritos benfeitores, chamando a atenção a ele, porque todos voltados ao bem. E nesse sentido, então, podemos trazer para a nossa existência atual de que muito nos preocupamos com a vigilância externa de nossos lares, o que é justo, com cerca elétrica, com segurança, com vigilância, com imagem, com som, com alarme, né? Com muros altos, com portões seguros, preocupados para que ninguém adentre aos nossos lares trazendo perigo para nós. Mas e a questão da segurança espiritual nossa? Qual a proteção que estamos dando aos nossos lares para que espíritos perturbadores ou infelizes não adentrem ao nosso reduto doméstico, causando desarmonias, causando muitas das vezes dissabores, brigas, desequilibrando o nosso lar? Aí está a função e a atividade de responsabilidade de cada um de nós, com a nossa psicosfera. Porque quando nós adentramos ao nosso lar, o que estamos levando das ruas para dentro do nosso lar? Qual a nossa responsabilidade nesse ponto? Quando nós já adentramos aqui na questão da família, a nossa responsabilidade com relação a isso é muito sério, então, aos cuidados, porque naquele lar, o que diferenciava aquele lar? Porque ali havia muita fé. E no capítulo seguinte desta obra, Os Mensageiros, capítulo 34, lá se destaca o Evangelho no Lar, realizado por Dona Isabel e as crianças. É um capítulo muito bonito também, que nós recomendamos a leitura de todos vocês. E aqui, para nós termos uma ideia,
da questão da dimensão espiritual, que está em todo o ambiente, principalmente nos ambientes do bem, onde há espíritos trabalhadores também da seara do bem do Mestre Jesus. Assim como em ambientes menos felizes, teremos a presença de espíritos em condições também menos felizes, né? E aí, continuando então a obra Dimensões Espirituais, nós vamos verificar. Estamos aqui trazendo o texto somente da sua introdução, que foi feita pelo benfeitor Bezerra de Menezes, em que ele diz que não se trata somente de uma construção física, o centro espírita, adequada às necessidades de natureza educativa, mas, sobretudo, de uma edificação espiritual, cujas bases devem ser fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. O que nós falamos aqui, e aqui vem fortalecendo, de que as obras do bem são planejadas, estudadas especificamente no plano espiritual e concretizadas junto a nós. Por isso, da necessidade desse elo, desse vínculo entre o plano espiritual e o plano encarnado, de trabalhadores afins para a implantação do bem em nosso planeta. Em razão disso, continua o Espírito, as providências e cuidados da espiritualidade maior são imensos quanto ao planejamento e à organização de uma instituição espírita. Não é ao acaso que surge, então, a instituição, ou qualquer obra do bem, né? É muito cuidado, tanto que quando se projeta uma obra espírita, ela já estava então edificada no plano espiritual, que vai servir de modelo para a obra junto a nós aqui encarnados, que é tão interessante isso, que quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, se por necessidade estivermos vinculados ao trabalho do Mestre Jesus de uma forma mais direta, como trabalhadores vinculados a uma casa espírita, são analisadas até mesmo as nossas fichas kármicas do plano espiritual. Todos nós temos as nossas anotações lá, de nossos atos, ações, mais felizes ou menos felizes, conforme as nossas necessidades reencarnatórias, para que são analisadas para ver da possibilidade de nós trabalharmos na seara do Mestre Jesus, sermos convidados e em que tipo de ação vamos trabalhar. Por isso que nós vemos tantas ações no bem em a humanidade, cada um em sua área de atuação, não só a nível de religioso, porque nós temos muitas ações também além das religiões que nós conhecemos, mas também em todas as denominações religiosas temos espíritos vinculados a elas em grande missão do bem. Todos. Porque nós somos candidatos em potencial, né? E até mesmo na escolha do mentor, ou o nome da casa espírita, por exemplo, na obra Trilhas da Libertação, foram solicitar autorização lá no plano espiritual para Francisco Xavier, que fora um grande trabalhador do cristianismo no século XVI e XVII, para que ele concedesse o nome dele para aquela futura casa espírita. Ele falou, eu autorizo, mas eu vou elencar aqui os trabalhos a serem dedicados naquela casa espírita. E assim fora feito. Ele apresentou o seu planejamento, olha, a casa espírita vai ter que trabalhar assim, assim, assim. E aí eu aceito que eles adotem, que seja adotado o meu nome. E assim fora feito. Dá licença. O Gazaneu comentou das reflexões
José Antônio Vieira de Paula, do saudoso. E numa dessas suas reflexões, que são reflexões muito interessantes e que vale a pena nós ouvirmos, de 10 a 15 minutos, ele relata de como surgiu o núcleo espírita Hugo Gonçalves, a Casa do Pão, aqui em Londrina. E é muito interessante como que surgiu essa casa espírita aqui em Londrina. Porque diz José Antônio Vieira de Paula, eu acho que essa reflexão dele é o mesmo nome, é Casa do Pão, quem tiver interesse depois, não me lembro o número, né? São 238, mas é Casa do Pão. E que ele vai explicar que, certa feita, ele estava fazendo plantão no hospital aqui em Londrina, já estava se aproximando a noite, e uma senhora muito aflita lá chegou no plantão. Queria muito falar com o médico plantonista. Ela aguardou a vez e foi atendida. Ela chegou para José Antônio e disse a ele o seguinte: olha, eu preciso que o senhor me passe uma prescrição médica, uma receita de um calmante. Eu estou muito nervosa, muito aflita e necessito de um calmante. Aí ele procurou acalmar e disse: mas o que se passa com a senhora? Olha, eu, meu marido e meus filhos viemos de mudança de São Paulo, da capital, para aqui Londrina, na casa da minha irmã, num bairro aqui muito humilde. Só que lá chegando, não temos sequer cama ou colchão para dormir. Não há alimento. Estamos numa penúria muito grande. E assim, para que eu não passe mais nervoso e aflição, eu necessito de um remédio, de um calmante, para acalmar o meu coração entre tanta aflição. Aí ele pediu calma a ela. Perguntou, mas aonde é o endereço? Ela passou o endereço e ele disse para ela: você procure acalmar o seu coração, porque nós daremos um jeito nisso. Era um dia 6 de setembro, e no dia 7 de setembro, uma caravana sairia aqui de Londrina, como todo ano, iria até Uberaba visitar a Casa Espírita de Chico Xavier. Ele disse a ela: amanhã estamos de saída, mas ao voltar, nós iremos lá auxiliá-la. E assim foi feito. Eles foram, então, a visitar Chico Xavier, mas ele relata que lá em Uberaba, no Centro Espírita de Chico Xavier, havia também um senhor que se deslocava de São Paulo para o Centro Espírita, em Uberaba. Ele ia tantas vezes para Uberaba que virou amigo de Chico Xavier. E Chico dizia para aquele senhor lá de São Paulo: meu amigo fulano, olha, os espíritos estão me dizendo, você tem que atender a comunidade do bairro, vai até os necessitados, os espíritos estão dizendo. E toda vez que aquele senhor ia para Uberaba, Chico falava a mesma coisa para ele, sempre. Aí o que ocorreu? Que este senhor de São Paulo fora para Sacramento, Minas Gerais, conhecer as obras de Eurípides Barçanufo. E quando ele foi para Sacramento, ele viu um bairro muito humilde e tocou o coração dele. Aí ele falou: não, eu não vou trabalhar na comunidade de São Paulo, eu vou trabalhar aqui na comunidade de Sacramento. E lá em Sacramento, então, ele abriu uma Casa do Pão, denominou de Casa do Pão, para atender os mais necessitados. Tá. Este senhor, neste feriado do 7 de setembro, estava em Uberaba também, quando chegou a caravana de Londrina. E quando já estavam todos ali sentados, se preparando para receber o Chico Xavier e dar início aos trabalhos, este senhor de São Paulo se levanta e fala: pessoal, vamos aqui cumprimentar os nossos irmãos de Londrina, porque eles também abrirão lá a Casa do Pão. E ninguém estava sabendo disso. Ninguém estava sabendo. E aí foi uma surpresa geral. José Antônio estava lá, ficou muito surpreso. E quando retornaram para Londrina, eles então foram à casa dessa senhora, mas o barraco já estava vazio.
não havia mais ninguém morando lá. Mas aí eles decidiram, então, o grupo, estabelecer um grupo de trabalho e denominaram, então, Núcleo Espírita Hugo Gonçalves Belém, a Casa do Pão. Para a gente ver, então, como é que o trabalho da Seara do Bem vai se construindo e vai se sedimentando. E nesse sentido, ainda falando do Centro Espírita, o Dr. Bezerra de Menezes nos traz que provavelmente ele, o primeiro centro espírita do mundo, foi inspirado nas primeiras igrejas do cristianismo primitivo, onde os discípulos do incomparável mestre se reuniam para reflexionar em torno das lições de vida do seu evangelho. E o interessante é que aqui a palavra igreja é utilizada na origem do grego eclésia, cujo significado é reunião, assembleia, e não no sentido de edificação. Então, tudo que havia uma reunião, uma assembleia, à época, ou até hoje, se chama então de igreja. E, nesse sentido, é interessante, porque nós vamos encontrar na obra Paulo e Estevão, quando ainda Paulo, ainda Saulo, vai para Damasco na perseguição a Ananias, e quando tem a visão do Mestre Jesus, ele chega até Damasco, mas sem a visão física, a fim de que ele pudesse enxergar a si o seu mundo íntimo. E sem essa visão física, ele chega até Damasco, acompanhado de um dos seus companheiros de viagem, que o conduziu até lá, e lá ele vai encontrar com quem? Justamente com Ananias, aquele que ele iria perseguir e prender. E lá então, em Damasco, ele é levado, depois de uma prece, de um passe, Ananias recobre a visão de Paulo, e Ananias o leva a uma reunião da Igreja Nascente, lá em Damasco. Era um local muito simples, era uma casa de uma lavadeira que alugava a sala da sua casa para ter um recurso para cuidar do filho deficiente. E lá então, Paulo pôde perceber como era tudo muito simples, os móveis rústicos, as pessoas mais humildes da sociedade que frequentavam a Igreja Nascente, e Ananias se colocava numa mesa à frente, lia alguns trechos dos pergaminhos existentes à época, dos poucos existentes naquela época, e comentava os feitos do Mestre Jesus. E ao término dos trabalhos, olha que interessante, era costume da época distribuir um pedaço de um pão e a água, o que nós compreendemos como a nossa água fluidificada. E ainda após a distribuição, Ananias percorria cada cadeira, cada lugar, aplicando o que? O passe. O passe. Por isso que o centro espírita de hoje é considerado que, como nas primeiras igrejas primitivas, e vai mais além, porque era comum nas igrejas primitivas haver o que? Fenômenos mediúnicos. Era comum vozes diretas serem ouvidas entre as pessoas presentes, curas realizadas e tantos outros fenômenos que eram considerados naturais. Aqueles corações, aquelas reuniões tão simples, mas havia uma tanta pureza de coração, de equilíbrio íntimo e de paz, que se tornavam viáveis estas comunicações. Então, não é à toa que a Casa Espírita é uma oficina de trabalho edificante, é também hospital para as almas aturdidas e enfermas, que necessitam de libertar-se das más inclinações, dos vícios e morbosidades, que é um conjunto ou característica de condições relacionadas à saúde, à doença, né?
adquirindo a saúde ideal. E é tão interessante que lá na obra Missionários da Luz, o instrutor Alexandre esclarece a André Luiz que se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode, a qualquer momento, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e se encontram no mesmo estado de desequilíbrio. E por que ele coloca isso para André Luiz? Qual também é o contexto daquele momento? Porque André Luiz está, pela visão espiritual, também numa casa espírita. E ele começa a observar os trabalhos do passe na casa espírita. Muito interessante. Também, nesta obra, o capítulo Os Passes. Quem puder ler, também vale a pena. E lá, ele observa, então, do plano da dimensão espiritual, a aplicação dos passes, e o instrutor diz para ele, observe aquela senhora. E André Luiz, com a sua visão mais aprimorada, espiritual, observa que havia uma nuvem escura envolvendo o coração daquela senhora, um perigo iminente. E aí o instrutor esclarece, você percebeu o mal físico daquela senhora envolvendo o coração. E isto porque hoje de manhã, esta senhora, antes de vir à casa espírita, teve um atrito muito sério com o seu esposo. E deste atrito, então, que causou essa desarmonia íntima, afetou do seu corpo físico, o seu corpo perispiritual, atingindo o seu corpo físico a região do coração, lhe trazendo um grave perigo. E iniciou ali, então, os operosos trabalhadores do passe espiritual, eles começaram, do plano espiritual, a começar a atuar naquela senhora, dissipando aquela região. E é por isso, então, que o Espírito diz que muitas das vezes, quando nós nos deixamos nos envolver pelos atritos, pelos baixos sentimentos, nas desarmonias, nós somos os maiores prejudicados. E ali não disse quem estava certo, era o esposo ou ela que estava correto. Não. O mal atingiu a ambos, porque ambos se deixaram desarmonizar. É por isso que ele fala, se não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta pelas paixões. E assim, toda vez que entramos numa batalha com o próximo, seja uma batalha pelo pensamento, ou até mesmo pela fala, se nós deixarmos nos envolver, nós estaremos nos prejudicando. E isso acaba atingindo o quê? O nosso vaso físico. Vamos deixar o que nos intoxicar com as emissões mentais do outro. Então temos que evitar o quê? O mesmo nível de atitudes, para que não nos deixemos intoxicar pela sintonia. E nesse sentido, havia outro caso bastante interessante, que era de uma grávida que estava lá, num processo de subalimentação, prejudicando até mesmo a gestação. E o instrutor explicou para André Luiz que aquela senhora grávida estava passando por umas sérias dificuldades dentro do lar, porque o esposo, parcamente remunerado, ela tinha que trabalhar também até altas horas da noite para a manutenção do lar. Isso estava lhe prejudicando a sua saúde. Então, eles iam aplicar um passe de fortalecimento naquela grávida. Mas o que chamou a atenção de André Luiz também, o que é muito interessante, é que a mesma criança, no ato da gestação, também fora beneficiado, porque eles chegaram lá no plano espiritual com um frasco, tiraram umas substâncias luminosas e projetaram na região do útero daquela mãezinha,
fortalecendo que o seu sangue, a sua corrente sanguínea, com os alimentos, nutrientes necessários para fortalecer também aquela criança no estágio gestatório. Então, olha só como que age o plano espiritual. Aqui, a hora de entrarmos na casa espírita, cada um de nós já estamos recebendo o necessário. O que vai se concretizar lá na sala de passe, ou com a nossa água fluidificada. E o mais importante que diz os Espíritos, para que nós sejamos os beneficiados, que estejamos aqui com a mente aberta, que cheguemos aqui com fé, na certeza de que somos atendidos pela espiritualidade amiga, que nenhum de nós estamos abandonados, por mais que sejam as nossas lutas e as nossas dificuldades. E para partir para o encerramento das nossas reflexões, ainda o que nos chamou a atenção do trabalho do passe era um caso em que um trabalhador da casa espírita se aproxima do instrutor, daquele que chefiava o trabalho de passe do plano espiritual, e diz para ele: olha, estimaria receber a sua orientação num caso de 10ª vez. André Luiz ficou surpreso, mas caso de 10ª vez? O que será isso? Aí o instrutor diz: olha, porque à frente deles havia ali na presença naquela casa espírita um senhor de uma certa idade e que apresentava graves perturbações no fígado e no baço. O instrutor espiritual, ele então se aproximando e verificando a organização física daquele senhor, disse: lastimável a situação, entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo até que adote nova resolução. O que era o caso? Esse senhor, atendido na casa espírita, era um frequentador daquela casa espírita já há 3 meses. E ele já havia recebido por 10 vezes um tratamento espiritual completo. Ou seja, um check-up completo do plano espiritual, por 10 vezes. E também, além do passe desse tratamento, ele fora convidado à sua reforma íntima, por meio da exposição pública, da palestra, por meio dos estudos. Só que ele, esse senhor, não alterou o seu estado mental. Continuava no mesmo nível, né? Como que era? Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Ele estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Não se acautela quanto o ato de encolarizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhes desfrutam a companhia. Tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de intenções, de intensas vibrações destruidoras. Ele veio ao nosso grupo em busca de melhoras e recebeu as melhoras. Só que, infelizmente, ele não nos ouve. Adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Ora, agora temos que interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde receberá de novo o socorro completo. O que os espíritos estão querendo dizer aqui? Estão querendo dizer que cada um de nós temos que fazer a nossa parte também, nesse grande processo. Por isso que a casa espírita é escola, é também uma oficina de trabalho, é um hospital e é um lar para todos nós, para que aqui possamos aprender as lições do Mestre Jesus
e começar a colocar em prática em nosso dia a dia, sermos melhores. Quiçá, se o problema é a paciência, que sejamos mais pacienciosos. Se a questão é trazer o ressentimento dentro de nós, aí, como diz os autores, nos falam que quem guarda o ressentimento é como se tomasse o veneno e esperasse o outro morrer. É necessário, então, vencermos esse ódio, essa angústia, esse ressentimento em nossos corações, junto àqueles em que nós convivemos, na lembrança de que todos nós somos os necessitados. E que se hoje estamos aqui na casa espírita, conclamando-nos os espíritos amigos à nossa reforma, ao nosso entendimento, é que eles confiam em nós, em cada um de nós, para que sejamos o que? Os transformadores de uma sociedade melhor. E esta é uma atitude urgente e necessária para que cada um de nós alcancemos a paz. Se o outro se encontra em distúrbio, em desequilíbrio, nos afetando o nosso bom ânimo, nos colocando em prova, oremos. Porque o problema do outro, não seremos nós aqueles que vamos absorver as emissões deletérias de nosso irmão infeliz, porque também é um necessitado. E é este nível de entendimento que os espíritos nos procuram trazer. Porque só assim, quando cada um de nós tomarmos consciência de que todos nós somos todos irmãos nesse grande barco da vida, neste planeta Terra, é que nós teremos um mundo melhor, um mundo pacificado, que tanto buscamos. E a casa espírita, tenho certeza, é o ponto de luz nessa escuridão. Muito obrigado a todos e agradeço pela atenção.